A televisão brasileira viveu uma semana histórica com a exibição da cena mais aguardada do ano. A abertura do Mar Vermelho na novela Os 10 Mandamentos. Mas o que será que a travessia do povo de Moisés revela sobre as nossas raízes, sobre as origens do povo brasileiro? Você vai se surpreender com o que afirmam os pesquisadores. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. O mar que se abre no Egito paralisa e emociona o Brasil. Uma noite histórica para um país apaixonado por novelas. A cena mais esperada do ano mobiliza milhões de pessoas em frente à TV. Olha aí. E levanta uma pergunta. O que aconteceu com o povo de Moisés? Continue! Depois da fuga do Egito. Passados 3.000 anos, onde estão os descendentes deste povo? Depois de décadas pesquisando, estudiosos de várias partes do mundo garantem: a história do Brasil está cheia de mitos que tem que demolir. Milhões de brasileiros são judeus e não sabem. Tem um número grande de brasileiros portugueses que possuem o DNA de Abraão e precisam saber de onde é que vieram. E agora, como descobrir se você é um deles? O Brasil dos judeus. A certidão de nascimento traz um nome complicado: Jurandir Tzakzaks. O humorista e compositor Juca Chaves vem de uma família judia. Você é filho de pai austríaco judeu? Judeu austríaco. E a mãe? A minha mãe é filha de judia da Lituânia, minha avó. Juca não é um praticante do judaísmo. Como eu falo, eu sou um judeu do Paraguai. Eu não sou de ir à sinagoga, rezar. Apesar que eu acho bonita, por exemplo, o casamento judaico é lindo. Mas carrega duas heranças dos judeus: os traços. É o famoso nariz que os semitas têm. E a capacidade de rir de si mesmo. Um humor tipicamente judaico. Se eu não falasse que eu era baixinho, feio e narigudo, todo mundo dizia assim: mas que baixinho, narigudo, prepotente. O humor dos judeus também influenciou a carreira de outro velho conhecido da TV brasileira. Essa cara aqui, ó. Que cara é essa? Cara de dor de barriga, madame. O desenhista Daniel Azulay ficou famoso por apresentar programas infantis na década de 80. O sobrenome judaico vem de longe. Minha avó paterna nasceu em Fez, Tetuan, né? São do Marrocos, meu avô também. No rosto mantém sempre uma das principais heranças dos antepassados: o sorriso. Daniel Azulay e Juca Chaves são descendentes diretos de famílias judias. Mas o que será que os brasileiros sabem sobre o povo judeu? Judeu? Usam aquele chapeuzinho na cabeça? É isso, né? Tipo de um... Como é que chama aquela coisinha? Kippá? É, deve ser. Barba, costeleta grande, é isso? Oficialmente, existem cerca de 120 mil judeus no Brasil. Os ortodoxos são esses aí, que usam a famosa roupa preta, o chapéu e a barba comprida. Se engana quem pensa que só eles são judeus no Brasil. Mas afinal,
Como descobrir quem tem sangue judaico por aqui? Já já você vai conhecer um teste de laboratório que promete revelar se um brasileiro tem ou não o que este pesquisador chama de DNA de Abraão. Podemos retornar diversas gerações e identificar o DNA judeu, o DNA de Abraão, no sangue de qualquer indivíduo. Descendentes do povo hebreu da Bíblia são mais comuns no nosso país do que a gente imagina. Como mostra do Recife o repórter Jairo Bastos. Num primeiro olhar, o policial Alisson da Silva é um pernambucano como tantos outros. Trabalha nas ruas para garantir a segurança dos moradores do Recife. Mas quando chega em casa, Alisson se transforma. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Nem sempre foi assim. Eu comecei a ler um jornal e descobri a questão de sobrenomes e o fato do período inquisitorial no Brasil, em Portugal e Espanha. A pesquisa entrou fundo no passado da família Silva. E quem diria? Alisson descobriu que o sobrenome mais popular do Brasil tem uma forte ligação com os judeus portugueses. Tá na relação também de família judaica que ficou conhecida como Cristão Novo, que se esconderam, praticaram o cristianismo aberto, né? Mas dentro de casa ele conservava o seu judaísmo. Ele percorre a pé o caminho que leva à sinagoga na periferia do Recife. Um a um, chegam outros descendentes do povo hebreu da Bíblia. Muitos praticavam os costumes judaicos desde a infância sem saber. Chegava na sexta-noite, minha avó, minha bisavó, ela colocava um lenço na cabeça, acendia umas velas. Eu perguntava para ela por que ela fazia aquilo, ela não sabia dizer, era para chamar os santos. A refeição é um momento especial. O pão judeu, trançado em 3 tiras, está lado a lado dos pratos nordestinos, como a farofa de jerimum e o purê de macaxeira. Juntos, brasileiros que se descobriram judeus recentemente celebram suas origens. A emoção toma conta da mesa. Para eles, descobrir-se judeu é saber que fazem parte de um povo que cruzou o Mar Vermelho e chegou à Terra Prometida. Alisson confirmou que era mesmo um judeu da Silva e não teve dúvidas, abraçou a origem. Mas não deixa de lado suas raízes nordestinas. Escute só este cântico. Adon Olam Shemala Beteren Koyet Sinivra. Essa melodia te lembra alguma música? Quando olhei a terra arder, com fogueira de São João, perguntei, Deus do céu, por que tamanha judiação? A questão do cântico aí é uma escolha, vamos dizer, cada país ele adotou certos cânticos da cultura local. A gente introduziu o ritmo de Asa Branca nesse cântico, para relembrar a cultura nordestina. Belireshit, Belitarlit, Velo Haoz, Verrasmirá. Muita gente não sabe, mas histórias como a de Alisson são bastante comuns no Brasil. Para entender, é preciso voltar ao século XV, época em que os espanhóis descobriram a América e os portugueses chegaram ao Brasil. Uma história surpreendente que a gente não encontra em livros da escola. E a história do Brasil está cheia de mitos que tem que demolir. Está cheia de erros que tem que ser corrigidos. E cheia de lacunas que tem que ser preenchidas.
A pesquisadora Anita Nowinski, da Universidade de São Paulo, é considerada uma das maiores especialistas da história do povo hebreu da Bíblia. Depois que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, o exército do faraó Ramsés é engolido pelas águas, como milhões de brasileiros viram esta semana na novela Os 10 Mandamentos. Os hebreus permanecem no deserto por 40 anos, até alcançarem a terra prometida, Israel. Os séculos passam. Estamos em 70 depois de Cristo. E quem manda no mundo agora não é mais o Egito, e sim Roma. É neste ano, 70 de nossa era, que o Império Romano expulsa os hebreus da Terra Prometida. Os filhos de Israel se dispersam e passam a vagar pelo mundo. Quase 15 séculos se passam. Muitos judeus escolhem Portugal e Espanha para viver. Quando, por volta do ano de 1500, os reis católicos destes reinos e a Inquisição da Igreja começam uma violenta campanha contra os seguidores do judaísmo. Na Espanha, o rei Fernando e Isabel, que são os reis católicos, eles deram uma opção aos judeus. Ou você se converte ou você vai embora. Portugal não deu opção. Obrigado a se converter. Foi nessa época que os antepassados de um dos maiores apresentadores da TV brasileira tiveram que deixar a Espanha. O próprio Silvio Santos já se emocionou ao contar essa história. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. Quem insistisse em praticar o judaísmo poderia terminar na fogueira da Inquisição Católica. Por isso, muitos filhos de Israel fugiram da Europa para um lugar distante, o recém-descoberto Brasil. O Brasil só mandava mesmo, era castigo, né? Desterrar para o Brasil era castigo no primeiro século. Porque era só mata e nada, não tinha nada. E morria de malária. O número de imigrantes judeus era muito maior do que os livros de história mostram. Documentos apontam que 3 em cada 4 habitantes do Brasil colônia eram os chamados cristãos novos. Isso mesmo, 3 em cada 4. Judeus que fingiam ser católicos nas ruas, mas que mantinham os costumes judaicos dentro de casa. Tem um viajante francês que veio para cá. Quando ele voltou para lá, ele disse: 3/4 da população no Brasil é cristã nova. Isso eu tenho documentado. Segundo a pesquisadora, nomes importantes da nossa história tinham sangue judeu. Eram os casos do padre José de Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo, e de muitos bandeirantes que exploraram o interior do país, como Borba Gato, Fernão Dias e Raposo Tavares. O Raposo Tavares era judeu? Judeu. É. E eu tenho provas. O povo hebreu da Bíblia se espalhou pelo território brasileiro. Muitos tentaram a sorte nos engenhos de açúcar do Nordeste, principalmente durante a invasão holandesa do século XVII. O lugar que teve mais judaísmo no Brasil, mais que a gente tem no documento, porque a gente não sabe o que aconteceu aqui, que não está escrito, né? É Paraíba. E é lá, na Paraíba, onde vive Dona Lourdes Ramalho, de 90 anos. O pai de Dona Lourdes era comerciante no Rio Grande do Norte e foi obrigado a se mudar com os filhos para fugir da perseguição. Ficou 1 ano longe da terra natal.
Quando voltou... Não tinha mais gado, não tinha mais terra, não tinha mais nada. O que é que tem acontecido? A igreja tinha tomado. Assim como os parentes de Dona Lourdes, milhares de brasileiros foram atormentados pela Inquisição durante quase 300 anos. É o que mostra de Lisboa o correspondente Theo Taveira. Uma lista que parece infinita. Centenas de livros, milhares de nomes, com destinos parecidos. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é uma das construções mais protegidas de Portugal. O prédio é preparado para resistir a incêndios, terremotos e até ataques nucleares. É que lá dentro estão guardados documentos valiosos sobre a Inquisição Portuguesa e nós tivemos autorização para entrar. O que você vai ver agora são provas históricas de um dos maiores massacres da humanidade. Quem nos acompanha nesta busca é a pesquisadora Maria Eloy. Lá dentro nos deparamos com verdadeiras relíquias. Este decreto é considerado o mais raro do arquivo. Ele foi assinado pelo Papa Paulo III em 1536 e iniciava oficialmente a perseguição a qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Além dele, mais de 40 mil documentos comprovam o terror enfrentado pelos judeus durante quase 300 anos. As páginas são tão antigas que precisamos usar luvas para não danificá-las. E logo surgem as primeiras vítimas, nomes que soam familiares aos ouvidos brasileiros. O pai se chama Manuel Rodrigues e a mãe Grácia Fernandes. A lista dos judeus executados é enorme e inclui outros sobrenomes muito comuns no Brasil. São os casos de Fonseca, Correia, Mendes, Cardoso, Pereira, Silva e Lopes. Declaram a ré Maria Lopes por convencida no crime de heresia, em sentença de excomunhão maior e em confiscação de todos os seus bens para o Fisco e Câmara Real. Um trecho da sentença chama a atenção da pesquisadora. O inquisidor pede à justiça que a condenada não seja morta na fogueira. Isto é o máximo da hipocrisia, porque o ato de entregar a ré à justiça é para isso mesmo. Para que ela morra. Para que ela morra. A pena dos judeus era anunciada em outro ponto da capital portuguesa, a Igreja de São Domingos. A igreja, hoje ponto turístico no centro de Lisboa, era um dos locais onde milhares de judeus condenados na Inquisição Portuguesa ouviam as sentenças antes de serem mandados para a morte. Depois partiam para uma caminhada fúnebre de cerca de 1 quilômetro pelas ruas da cidade. As últimas palavras que os condenados ouviam eram as ofensas de quem acompanhava a cerimônia. A procissão terminava aqui na Praça do Comércio. No lugar daquele monumento era montada uma grande fogueira, onde, um a um, os judeus eram queimados vivos. Os utensílios utilizados pela Inquisição, os processos, tudo, aquilo é uma aberração. E não era apenas a morte que aterrorizava os judeus brasileiros. Outras marcas dolorosas da Inquisição estão expostas em Belo Horizonte, como mostra o repórter Luiz Gustavo. Criado há 3 anos em Belo Horizonte, o Museu da Inquisição mostra o que acontecia com brasileiros que insistiam em preservar os costumes do judaísmo. Ele punha um braço aqui e ficava suspenso, e nos pés iam colocando pesos. O braço ia levantando. Até desmembrar os membros superiores e até mesmo a coluna cervical ou a coluna lombar. Outro instrumento de tortura era a chamada guilhotina dos pés. A pessoa sentava numa cama, numa cadeira, punha os pés aqui, os pés eram travados, se passava torcinho ou manteiga como combustível para aumentar a dor e se jogava fogo. Bastava uma denúncia, mesmo sem provas, para que se abrisse um processo contra um judeu. E apesar da confissão sob tortura, muitos não escapavam da fogueira da Inquisição.
Ele poderia receber a pena máxima capital, que era a morte, a execução nas fogueiras, mas a tortura existia em todos os casos. Para o fundador do museu, revelar essa história oculta de milhares de brasileiros é o pagamento de uma dívida com seus antepassados. Uma maneira que a gente tem de recompensar isso, talvez seja trazer ao momento presente essa justiça, uma justiça histórica. Há 5 anos, o médico Alexandre também busca um reencontro com suas origens e encontrou outras pistas nas próprias lembranças. Sangrar o animal antes de comer, lavar, dar banho no defunto antes de enterrá-lo. Existem vários costumes que são judaicos e na nossa infância eu pelo menos me lembro de bastante coisa. Mas afinal, como uma pessoa pode ter certeza de que é descendente do povo hebreu da Bíblia? Os historiadores Paulo Valadares e Guilherme Feigenboim já ouviram bastante essa pergunta. Para nossa surpresa, a maioria das pessoas que nos procuravam não eram judeus, eram brasileiros, cristãos. De tanto estudar o assunto, eles decidiram escrever um livro. O Dicionário Sefaradi contém mais de 16 mil sobrenomes de cristãos novos. A lista inclui os nomes de alguns brasileiros famosos. Chico Buarque, Alceu Valença, o Renato Aragão, a Marisa Monte, né? Um monte, mas nem sei se eles próprios têm consciência dessa origem deles. Além do sobrenome, é preciso fazer uma pesquisa genealógica, ou seja, descobrir nomes de familiares que viveram na época do Brasil colônia e que passaram pela Inquisição. Na Torre do Tombo, tem lá todos os processos de Inquisição. Se você descobrir um pentaavô, um trisavô teu, que pegou um processo de Inquisição e foi condenado, a probabilidade é altíssima. Outras pistas podem estar dentro de casa. Tem os costumes familiares. Tem famílias aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, que até hoje mantêm alguns costumes. Isso aconteceu com o policial Alisson em Recife. O uso de mortalhas, né, que ao morrer o defunto eles vestiam a mortalha. E com o médico Alexandre em Belo Horizonte. Passar a mão na cabeça da criança, falar Deus te crie. Existem vários costumes que são judaicos. Aqui vão outros exemplos. Usar expressões como ficar a ver navios, uma referência aos judeus batizados à força no porto de Lisboa. Vestir a carapuça, que remete ao traje usado pelos filhos de Israel nos julgamentos da Inquisição. Não apontar para estrelas, com medo de ter verrugas. Um mito criado para evitar que crianças procurassem a estrela que anunciava o Shabat, o sábado sagrado do judaísmo. Dar aquela faxina em casa às sextas-feiras, assim como os judeus sempre fazem no último dia antes do Shabat. Há ainda uma outra forma de investigar as origens judaicas que os cientistas acreditam ser a prova definitiva. O avanço das pesquisas genéticas auxilia quem está em busca das suas origens. Um exame de DNA feito a partir da saliva ou da mucosa pode dizer se uma pessoa tem sangue judeu ou não. E o pesquisador Roberto Grodman, ele garante que o fim dessa dúvida está em kits como esse aqui. Através do DNA, é possível saber se a pessoa tem origem judaica ou não? Sem dúvida, é possível sim. Nós podemos fazer tanto pelo lado materno como pelo lado paterno. O teste, recém-chegado ao Brasil, pode ser realizado em qualquer pessoa. Tiramos a mucosa, isso não dói nada, realmente é só raspado dentro da boca, uma vez de cada lado. Depois inserimos em cada um desses tubos e enviamos para os Estados Unidos. Segundo o pesquisador, é possível regredir até 111 gerações para determinar as origens do investigado. O senhor, por exemplo, o senhor fez o seu teste. Sim. Como é que foi o resultado? Eu já sabia que eu tinha sangue de judeu europeu, que nós chamamos de Ashkenazi.
E o resultado, para mim, foi bastante interessante, que mostrou realmente o meu sangue ashkenazi em 91%, misturado também com outros povos europeus. O resultado vem pelo computador em cerca de 40 dias. Para Roberto Grobman, o exame revela muito mais do que uma simples curiosidade. Por que é importante a gente saber a nossa origem? Os judeus se espalharam pelo mundo. Hoje tem um grande número de brasileiros que descendem desses judeus e que não sabem disso. Tem um número grande de brasileiros, de portugueses, que pertencem àquela origem de Abraão, possuem o DNA de Abraão e precisam saber de onde é que vieram. Assim como o pesquisador Grobman, o historiador Paulo Valadares, um dos escritores do dicionário Sefaradi, também teve uma surpresa durante os seus estudos. Descobriu que ele é descendente de judeus. Teve algum parente do senhor que foi queimado na fogueira da Inquisição? Tenho, sim. Eu tenho um parente colateral chamado Alonso Valadares e Anglo. Ele foi preso em Granada e lá ele foi queimado vivo. Paulo precisa conter as lágrimas ao ler um poema em espanhol sobre a perseguição aos judeus. E no Sobás tinha um ermitano em ocasos de la imperfeição. O senhor, um estudioso, um historiador, lê um poema e se emociona. O senhor quase chorou agora. Sim. É tocante assim. Para mim porque isso é da pele. Essa pele que eu tenho hoje eu devo a eles. O que eu penso hoje, tudo, é desse pessoal. Uma história que ficou escondida por séculos. Um humorista em São Paulo, um policial em Pernambuco, um desenhista carioca, uma aposentada na Paraíba, 4 estados do Brasil, 4 rostos bem diferentes. Que assim como milhões de Silvas, Rodrigues, Lopes e tantos outros, carregam no sangue o Brasil dos judeus. Im lo es gerech